Hoje nós celebramos o dia da Bíblia, dia da Escritura Sagrada. E a gente lê um dos textos da nossa confissão. Eu queria que a gente repetisse a leitura desse texto, conforme está registrado no Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 22, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos dizer juntos, ler em uníssono: Errais, não conhecendo as Escrituras. Mais uma vez: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio de estarmos aqui, nesse lugar consagrado ao Senhor, neste dia do Senhor, que também separamos, ó Deus, não apenas para o descanso, mas sobretudo para o louvor da Tua glória. A adoração nossa se dá a cada dia, numa liturgia viva e andante, mas estamos aqui para celebrar o Teu nome, ó Deus, para Te louvar. Nós estamos aqui, Senhor, para testemunhar dos Teus feitos na nossa vida. E agora pedimos que a Tua palavra, Senhor, encontre um lugar especial no nosso coração, que ela possa produzir os efeitos que Te aprouver, Senhor, e que ela possa resultar em transformações na nossa vida, para que o nome do Teu Filho Jesus seja glorificado. É nele que nós oramos. Amém. Muito se tem dito sobre a Bíblia Sagrada. Se você pegar um livro de citações, você vai ver muitos vultos da história falar sobre a Bíblia. Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos mais elogiados, mais destacados, falou muito sobre a Escritura, embora ele não frequentasse, quando do exercício do poder, uma igreja. Ele tinha os princípios arraigados no seu ser, e ele devotava um lugar muito especial na Escritura Sagrada. Ele tem frases célebres sobre a palavra de Deus, mas muitas frases elogiam a palavra de Deus. Muita gente admira a palavra de Deus, acha a palavra de Deus bonita, a carta de Deus à humanidade, a carta magna. A gente diz muita coisa quando a gente ensina os novos convertidos na classe dos catecúmenos sobre a Bíblia. A gente ensina que há uma definição clássica, clara, sucinta sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra inspirada de Deus. A gente vai aprofundando e vai ensinando que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas a gente não para por aí. A gente vai dizendo: olha, além de a Bíblia ser a única regra de fé e prática, ela é inspirada, mas também é inerrante. E quando a gente vai visitar os símbolos de fé, o Catecismo Maior e Breve de Westminster, a Confissão de Fé, a gente vai aprender desses documentos importantíssimos, reformados, que a Bíblia, ela contém o Antigo e o Novo Testamento, e nesse compêndio sagrado existe tudo que o homem precisa saber a respeito de Deus, e tudo que Deus requer do homem está aqui. Nós não precisamos de absolutamente nada. Por isso que a Bíblia também é suficiente. A Bíblia é suficiente, porque há duas vias nessa estrada. Ela é a única regra de fé. Tudo que o homem precisa acreditar, crer em Deus, está na Bíblia. Mas tudo que Deus requer de Deus também está na Escritura, ou seja, ela é regra de prática também. Nela se encontra a ortodoxia, a fé correta, a maneira de acreditar corretamente em Deus, mas também a prática correta. Ela não contém apenas a ortodoxia, mas a ortopraxia. A maneira de vida correta está encaminhada nas Escrituras Sagradas. Por isso que o Salmo 119 também diz:
que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque ela nos conduz, ela nos aponta, ela nos dá norte, direção, ela nos mostra aquilo que a gente deve caminhar. Mas Jesus, enquanto esteve aqui, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: vocês erram quando não conhecem as Escrituras. Na versão NVI, Nova Versão Internacional, está dito assim: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Mas, queridos, preste atenção, para quem foi que Jesus disse isso? Ele não disse isso para os pecadores não, viu? Ele disse isso para os saduceus, um grupo religioso de elite, para gente religiosa, gente que ensinava, gente que transmitia. E conquanto eles estivessem imbuídos aí dessa autoridade de ensino, fosse gente que vivesse aquela religiosidade dos dias de Jesus, Jesus diz para eles o seguinte: com toda a religiosidade que vocês têm, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês estão enganados a respeito do que pensam de mim, porque vocês não conhecem nada sobre mim, nada. E parece que quanto mais a gente acha que sabe de Deus, menos não sabe. Alguém diz, isso é uma lenda filosófica / religiosa, né, de história cristã, que Agostinho, bispo de Hipona, que queria muito entender os arcanos de Deus, ter a compreensão absoluta de Deus, passeava numa praia e viu uma criança que cavou um buraquinho na areia. Ele ia com um baldezinho da época, não sei se o balde era de madeira, não sei se era de pedra lascada, porque é muito antigo, mas era um baldezinho da época, um recipiente. Ele pegava a água do mar, trazia, colocava naquele buraquinho, e Agostinho perguntou: o que é que você quer fazer, menino? Ele disse: eu quero transferir o mar dali para o meu mar que eu cavei aqui. E Agostinho disse: isso é impossível. Conta a lenda, a história, que a criança disse o seguinte: é exatamente o que você quer fazer com a mente de Deus, com o conhecimento de Deus. Transferir tudo que está na mente de Deus para a nossa mente finita. A mente infinita, excelsa, esplêndida, gloriosa de Deus, para isso, a nossa mente finita, cheia de problemas. Então, quanto mais a gente se ora de conhecimento, parece que mais esvaziado dele nós estamos. Aqueles saduceus vieram a Jesus, veja o contexto que é interessante, é sempre para querer pegar Jesus, sabe, numa encruzilhada, em um erro. E eles trazem uma questão: veja bem, o que é que vai acontecer no céu? Se a lei mosaica dizia que se eu tenho um irmão e eu for casado e eu morrer, meu irmão tem que casar com a minha esposa. E aí eles contaram um caso que isso aconteceu várias vezes. Depois a mulher também morreu todos os irmãos e a mulher morreu. Quando chegasse no céu, quem é que ia desposar? Ela ia ser esposa de quem mesmo? Se ela foi, inevitavelmente, sem querer, ela foi varre, vassourinha, né? Teve que casar com todo mundo da família. E Jesus diz assim: olha, vocês erram, vocês estão enganados, porque vocês estão pensando que o céu é igual aqui. E olha, Jesus não entra nem na discussão do mérito, ele só diz que lá é diferente, que lá no céu não se casa, nem se dá em casamento. Mas ele não vai para o mérito da questão não, porque é como se ele dissesse assim: a realidade espiritual, celeste, não se discerne com a mentalidade mundana que vocês têm não. A realidade existencial, celestial, não vai se descortinar por esses pensamentos, sabe, de vocês, cheio de conceito do mundo, não. E aí ele diz: olha, ainda que vocês pensam que sendo tão religiosos, tão teóricos, tão estudiosos, vocês estão tentando discernir alguma coisa que a mente de vocês não alcança. É como a gente vê nesses dias de tanto antagonismo, né? de tanto ponto de vista diferente um do outro, gente discutindo direito sem nunca tendo pôs os pés na universidade para estudar direito, e às vezes discutindo com quem faz direito ou quem é advogado, querendo ensinar
a quem sabe. Essa semana eu estava ouvindo uma reportagem e um advogado, que é inclusive um deputado, mostrando uma lei a um homem e ele querendo retrucar. Ele disse: você fez direito? Não. Então ouça quem estudou direito. Quem fez direito é que sabe. Ouça para aprender. A gente, na época de Copa do Mundo, nós somos todos brasileiros técnicos de futebol. Na época de política, todos nós somos doutores em ciência política. A gente quer saber de tudo. E quem mais fala, demonstra que quanto mais quer mostrar que sabe, mais tolo parece. A Bíblia diz que o que cala, o tolo que cala, parece sábio. Às vezes é melhor calar do que emitir opinião, para a qual a gente não tem embasamento nenhum. A gente tem feito muito isso. Esses tolos vieram aqui diante do Senhor da glória, diante do Senhor do céu e da terra, diante daquele cuja criação dependeu. O apóstolo Paulo disse em alguns textos, inclusive em Colossenses, capítulo 1, de que nada do que foi feito sem ele se fez. Então, falar de ser humano, falar de terra e de céu, é com Jesus. Ensinar Jesus sobre vida aqui e no céu é ensinar vigário a rezar missa, é chover no molhado, é perder tempo. Por isso que ele diz: vocês erram. Pensam que sabem muito, pensam que são religiosos, porque a gente acha, queridos, que saber a respeito de fatos da Bíblia é ter conhecimento bíblico. Não é. A gente acha que conhecimento bíblico é saber de curiosidade bíblica. Não é. Sabe aquela época de gincana na igreja, né? Zaga sempre foi muito boa de gincana, porque ela tem uma memória boa para coisas de Bíblia. Eu não sei nem endereço. Eu sei os versículos, mas o endereço onde está, eu me enrolo com isso. Mas tem aquelas curiosidades bíblicas. Quem foi, não é, por exemplo, o sogro de Moisés, né? Aí tem gente que sabe Jetro e assim vai. Aí quem foi a avó de Eva, né? As curiosidades que não tem, para o que não tem resposta, né? E isso não é conhecimento bíblico. A gente pensa que é, mas não é. Textos isolados, texto fora de contexto, que vira pretexto. Geralmente as heresias nascem assim, sem entendimento do que a Escritura está dizendo. E aí Jesus disse: olha, vocês erram, porque a Escritura mesmo vocês não conhecem. E você não conhece uma outra coisa, que está alinhado, que está agarrado, que está ancorado: o poder de Deus. Vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês conhecem a letra, vocês conhecem a letra morta, vocês conhecem as leis, além do decálogo e além das leis que existem na Torá, criaram mais de 6.000 leis, imagine. Isso aqui é gostar de escravizar os outros. Mas tudo se complica, e Jesus diz assim: vocês erram, porque a Escritura que vocês citam, vocês não a conhecem. Dizer isso para um judeu saduceu era um insulto, mas Jesus não estava nem aí para a hora do Brasil. Na verdade, ele dizia mesmo: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus, ele cita duas coisas aqui interessantes. Primeiro, a aliança. Quando se fala sobre Abraão, Isaac e Jacó, os três principais patriarcas da fé, se está falando na aliança eterna que Deus tem com o seu povo. Vocês não conhecem a Escritura, porque eu sou o cumprimento dessa Escritura. Eu sou aquele por quem foi feita a aliança em Abraão, Isaac e Jacó e a sua posteridade. Mas também fala na historicidade do povo de Deus. Vocês conhecem coisas pontuais, do aqui e do agora. Eu sou Deus da história. Eu me movo na historicidade. Eu sou o Deus que vai para além de conceitos pontuais. Eu vejo presente, passado e futuro, que para mim é a mesma coisa. Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus deles, o Deus da história, o Deus da aliança.
Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aí diz o versículo 33: ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. E em Jesus, o Evangelho revela é revelado na palavra, doutrina, ensino, boa teologia. Mas Jesus diz 3 verdades quando ele faz esse confronto com a Escritura. Nesse confronto com a Escritura, ele nos diz 3 verdades. Diz aqueles saduceus, mas diz a nós também. Primeira verdade: que longe da Bíblia só há engano a respeito de Deus. Longe da Bíblia só há engano a respeito de Deus. Tudo que você ouvir de Deus que não for amparado, baseado na Escritura, é mentira. E cuidado, porque o pai de mentira não está do lado de cá, está do lado de lá. Diz a palavra de Deus que o diabo é o pai de mentira. Então qualquer coisa, qualquer conceito, seja filosófico, psicológico, histórico, que não vier da Escritura Sagrada, mas que fala sobre Deus, pode ser até bonito, pode ser até envolvente, interessante, mas não vem do Senhor, é enganoso. Por isso que na NVI ele diz assim: vocês estão enganados. E tem muita gente que se deixa enganar pela conversa bonita, não é? Pela conversa que massageia o ego humano. Nós somos muito especiais, não é? Deus depende da gente. O Senhor Jesus está louco para fazer a vontade da gente. Que mentira! E deixa um bocado de gente frustrado, porque na primeira percepção que isso não é verdade, a gente cai, sabe, no vigor espiritual. Tudo longe da Bíblia que se fala a respeito de Deus é engano. Tudo que se disser dele, de seu relacionamento dele com a sua criação, fora do que está registrado na Bíblia, fora daquilo que o próprio Cristo estabeleceu, é engodo, é engano, é equívoco, é perigoso, e é um caminho de morte, é mentira, e pode prejudicar o ser humano e a igreja do Senhor Jesus. Por mais que se queira, que se tente fazer e explicar pela filosofia, pela história, sabe, pela teologia desassociada da Escritura, é esquisito, mas tem, infelizmente tem, é engano. Só a Bíblia ensina com exatidão a respeito de Deus. Mas nesse confronto que Jesus estabelece, a segunda verdade é que longe da Bíblia não se conhece nem a própria palavra de Deus. Longe da Bíblia você não conhece o próprio Deus, você não conhece a própria Escritura, porque é na Escritura que se fala da própria Escritura. A Bíblia Sagrada é a Santa Escritura, é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática. Lembra daquelas definições? É a única e inerrante regra de fé e de prática, é a palavra de Deus. Ela não contém apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação do eterno, ela é totalmente inspirada por Deus, e só há ensino, só há verdade nessa palavra de Deus. Ela é a revelação da vontade do Criador para a criação. Na Bíblia nós encontramos o que Cristo chama de Escritura, os oráculos de Deus, a sua vontade revelada para nós. É como se nós fôssemos alguma coisa criada por Deus e a Escritura fosse o manual do fabricante. Como Deus quer que a gente viva, como a gente opera, como a gente haja na humanidade. É a Escritura Sagrada. E finalmente, queridos, a terceira verdade desse confronto que Jesus faz com gente que se acha religiosa é que longe da Bíblia não se conhece o poder de Deus. Poder, que se diz aqui, não é uma força, não é uma habilidade, sabe? A palavra dinamis é muito interessante porque é a dinâmica de Deus, é alguma coisa que é de Deus por Deus.
Martin Lloyd Jones, ele comentando o Sermão do Monte, do capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, né? A primeira parte, ele diz que aquilo é uma ação do Espírito Santo em nós, é o poder dele em nós. Por exemplo, ele fala sobre os mansos de espírito. Essa mansidão a qual o Senhor se refere não é uma mansidão inerente nossa, não é? Ele não está falando daquela pessoa que já é calmo e ele, sabe, ele junta o seu temperamento de tranquilidade, de calma com aquilo que é dito. Não, é aquele que é transformado para aquilo. Ele é um desesperado, brabo, um bicho do mato, mas o Senhor doma pelo seu Santo Espírito e o faz ser transformado, como aquele que é tímido, ser um pregador intrépido, com coragem para falar no nome do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo atua, esse poder dinâmico, ele é quem transforma. Se a gente conhecer o poder de Deus, que só se conhece na Escritura Sagrada, a gente vai entender algumas coisas. A gente vai entender que a gente não interpreta a vida com as lentes mundanas, não. Sabe que ainda que a gente não sinta, ainda que a gente não veja, Deus vai ser milagroso. Ele vai cumprir promessas, como a gente cantou aqui. Sabe? Porque Deus é assim. Ele não apenas se apresenta assim, ele não se mostra assim, ele não é visto assim, ele não apenas é crido assim, ele é assim. Para além da nossa expectativa, para além daquilo que é a nossa fé, às vezes minguada, do tamanho de um grão de mostarda, Deus é assim. E é a Escritura Sagrada que mostra Deus como Ele é, apenas a Escritura Sagrada. Porque se a gente for apenas olhar o nosso sentimento, às vezes o nosso estado de vida, o nosso estado de coisa vai nos dizer que Deus esqueceu de nós, que Ele desviou o seu olhar de nós. Às vezes o sentimento, ele pode produzir isso no nosso coração. A Bíblia diz que o coração, onde passam, não o órgão que bombeia sangue, né? Mas o centro dos sentimentos humanos, ele é corrupto, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Ele vai nos dizer coisas que não são verdades. Mas ainda que o nosso sentimento não chegue naquilo que Deus tem para nós, Deus, ele é milagroso, ele cumpre promessa. Ele não é somente um Deus de promessa, ele não é somente um Deus que faz promessa, ele tem poder para cumprir a promessa, ele cumpre essa promessa. Esse é o nosso Deus, ele é assim, graças a Deus. Não é um Deus de frustração por si só, é um Deus de vitória, é um Deus que vence. A gente canta no nosso cenário, sempre vencendo. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. A nossa vitória é dele. O poder que opera em nós não é nosso, é dele. A força é dele. Mas a gente erra quando não conhece esse poder de Deus, o poder que se move na história, o poder de um Deus da aliança, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus que é tão poderoso, que se move na história e na aliança feita com o seu povo, aliança que promete e cumpre que Ele é o nosso Deus, e que nós somos o seu povo, e que todo o pacote de graça que está embutido nessa promessa, nessa aliança, é cabalmente cumprido, porque Ele é fiel, e ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Deus é fiel, porque Ele é fiel a si mesmo, e a sua palavra não volta vazia, a sua palavra se cumpre totalmente. Meu pastor, reverendo Uziel Furtado Gueiros, ele dizia que a palavra de Deus não volta vazia, porque o evangelho proclamado propicia a consciência da salvação ou da condenação. Lembra do jovem moço, né? O jovem moço veio para Jesus, tinha uma curiosidade: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Quando Jesus Cristo foi no cerne, no âmago da existência dele, que no caso dele
sabe, era o apego às coisas do mundo, e ele não conseguiu se entregar a Jesus. Diz a Escritura que Jesus o amou. Jesus olha para ele com um olhar de amor, mas ele se retira chateado, angustiado, porque ele amava mais aquilo que era o seu problema, aquilo que lhe prendia. No caso dele, é a avareza. E no nosso caso, cada um de nós, só nós sabemos. E às vezes aquilo que é empecilho, sabe, humanamente falando, não é, nos faz voltar sem tomar essa decisão. Eu digo humanamente falando porque a graça do Senhor é irresistível. Quando é o Espírito que chama, Ele chama e a gente não pode dizer não. A gente só diz não enquanto a gente está morto. Mas quando Ele nos revivifica, queridos, aí esse poder de Deus nos ressuscita. Porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus é Deus que transforma quem está morto em vivo, para que a voz do Evangelho seja ouvida e a graça não seja resistida, para a honra e para a glória dele. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E a gente tem essa Bíblia ao nosso alcance. A gente tem essa Escritura sagrada ao nosso alcance, e nós precisamos falar dela, nós precisamos meditar nessa Bíblia, nós precisamos pensar nela, pensar em Deus como a Escritura diz, pensar no poder de Deus segundo o que a Escritura diz, pensar na transformação que Deus faz na nossa vida como a palavra de Deus diz. Nós precisamos ter comunhão com esse livro sagrado, com esse livro bendito que ensina sobre o Senhor. Só para não causar estranho, porque os irmãos nunca me viram falando, olhando para um livro, né? E aqui de fato é um livro, mas é meu livro, viu? Eu estou lendo aquilo que eu mesmo escrevi, não estou colando conceito dos outros não. Aqui fui eu mesmo. Então, uma parte de alguma coisa que eu escrevi, eu quis trazer nesse dia da Bíblia para a vida dos irmãos. E ali atrás, lá atrás, ali onde a Nanda está uma pequena exposição de Bíblias. Quem tem interesse em Bíblia vai ter que dar uma passadinha lá. Você vai ter Bíblias, os originais ali, né? As cópias originais, hebraico, grego. Você vai ter Bíblia em inglês e português, várias versões. Você vai ter a Bíblia com grego e com a transliteração já em português. Vários tipos de Bíblias ali, Novo Testamento, Gideões, uma pequena exposição, mas é só para olhar, viu? Exposição é para olhar, não está à venda não, é só para olhar. E hoje é um dia especial para a gente dedicar uma atenção maior a isso, não para a gente entronizar nem idolatrar esse livro, mas para a gente reverenciar o autor dele, que é a pessoa bendita da Santíssima Trindade. Que Deus nos abençoe e que esse livro norteie o nosso caminho, dirija o nosso espaço para a honra e para a glória do Senhor Jesus.